origem histórica da sociedade humana, sem a qual não podemos entender como o trabalho que modifica a natureza, ao produzir a subsistência do homem, também produz o homem, e também falar um pouco sobre o capitalismo. Com relação à vida social, os indivíduos pré-históricos dividiam-se em grupos, a partir dos seus reflexos naturais. O homem era responsável pelo alimento, enquanto que a mulher era a cuidadora dos filhos. Na pré-história, no período paleolítico, predominava a sociedade de coletores e caçadores. Viviam da pesca, da caça e coleta de grãos, frutos e raízes. Já no período neolítico, começam a desenvolver a criação de animais e as primeiras formas de agricultura. Partindo para o capitalismo, segundo Karl Marx, as classes sociais surgem a partir da divisão do trabalho, intelectual e manual. A intelectual é aquela que pensa, que articula, que domina a maioria, detém o capital, detém os meios de produção, são os proprietários de bens. Já a manual, ela não pensa, não articula, é dominada pela minoria, não detém o capital, trabalha para a subsistência, vende força de trabalho, é o homem como mercadoria. A diferença entre as classes sociais decorre de grupos e indivíduos diferentes entre si e ocupam lugares diferentes na sociedade. A possibilidade de acesso ao poder político, ao poder econômico, aos bens culturais, à educação e outros sugerem essa diferença entre as classes sociais. Conforme o lugar onde o indivíduo se inserir, será esperado o desempenho de determinadas atividades que garantam a manutenção das relações de produções e, consequentemente, as classes sociais como tais. Segundo a psicologia social, as atividades realizadas pelos indivíduos são fruto das características e relações da sociedade em que ele está inserido. No nível individual, as atividades decorrem de uma necessidade sentida e objetivada em coisas como, por exemplo, a fome. O indivíduo em uma floresta com fome, não tendo outra opção, vai até uma árvore e se alimenta do seu fruto. Ou, se ele estiver na cidade, irá em uma lanchonete ou restaurante. Nessa perspectiva, é possível entender como as necessidades acabam movendo a produção em determinada sociedade, seja ela desencadeada pelo pensamento de quero ou preciso, ou por certas ações que visam um único fim, assim saciada as necessidades objetivadas. Dessa forma, genericamente, o homem, ao transformar a natureza em negócio, podemos constatar que o indivíduo produz um objeto, transforma em matéria, que torna coisas através da atividade pela própria atividade. Essa análise permite apontar para a importância vital do trabalho humano. A principal característica do trabalho na sociedade atuais é que realiza instrumentos necessariamente social. Por isso, o uso do instrumento pressupõe cooperação e comunicação entre os homens, e assim o instrumento nos liga ao mundo das coisas e outros indivíduos. E podemos constatar que a separação entre trabalho manual e trabalho intelectual se dá apenas no nível ideológico, pois qualquer atividade implica no pensar sobre aspectos da realidade e ações concretas sobre a realidade objetiva. Por sua vez, será pensado sobre uma nova perspectiva resultante de transformações ocorridas tanto no indivíduo quanto na própria realidade. As relações de poder, reproduzindo as relações sociais e as relações de produção. E no caso do trabalho, a mesma linha de análise poderia diluir seu aspecto fundamental na produção da existência humana. O trabalho social, assim como a atividade do indivíduo, é a própria vida humana que se constrói continuamente. A qualidade dessa construção dependerá sempre da comunicação e cooperação entre os homens. A sequência da nossa análise permite constatar um fato crucial.
A consciência de si, a consciência social e a consciência de classe são apenas produtos de um único processo decorrente da atividade humana. Pensamento e ação, teoria e prática, que se concretizam através da cooperação entre os homens.